você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e a notícia que a gente vinha prevendo hoje foi confirmada. 100% dos leitos de UTI da capital da rede pública estão ocupados por pacientes com casos graves do novo coronavírus. A situação se repete na rede particular. O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de São Luís envia ofício ao governador Flávio Dino para informar que hospitais não têm mais capacidade para atender novos pedidos. Eles pedem medidas mais rigorosas de distanciamento social. 100 também é o número de mortes no Maranhão por coronavírus em apenas uma semana. E o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, teve que ir às redes sociais pedir que as pessoas parem de passar trote ao SAMU. É inacreditável, mas é a pura verdade. A pandemia do coronavírus cresce no Brasil e em todo o estado. A situação é grave porque estão faltando leitos. Primeiro vamos ver a situação da doença no país, que registrou 78.162 casos da doença nas últimas 24 horas e 5.466 mortes. Agora falando dos dados aqui do Maranhão. Olha só esses números. Em uma semana, o estado registrou 100 mortes pela Covid-19. Pulamos de 66 óbitos para 166. O dado é preocupante e tem superlotado os hospitais da capital. Além disso, o último boletim da Secretaria de Saúde registrou 2.804 casos confirmados da doença. 7.232 suspeitos e 4.099 foram descartados, como você pode acompanhar aqui. Na segunda-feira, nós trouxemos a notícia de que existiam apenas 6 leitos de UTIs disponíveis na rede pública da capital para pacientes infectados com o novo coronavírus. Ontem, apenas 4 leitos disponíveis. Hoje a informação é esta aqui na tela. Todas as unidades de UTIs da capital estão ocupadas. São ao todo 112 leitos, o que mostra a velocidade que a doença tem se espalhado em São Luís. E o que é mais grave, a gente reforça aqui, é que esses pacientes têm levado até 3 semanas para liberar um leito apenas. E essa situação não é muito diferente na rede particular. Hoje, o Sindicato dos Estabelecimentos Prestadores de Serviço de Saúde em São Luís enviou um ofício ao governador Flávio Dino, informando a rede particular também que não tem mais leitos de UTIs para pacientes com a Covid-19. A informação foi repassada pelo próprio governador Flávio Dino. A rede particular de hospitais da capital está com todos os leitos de UTIs ocupados. A confirmação foi repassada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de São Luís, através de um ofício enviado hoje pela manhã ao gabinete do governador, onde o sindicato mostrou a preocupação com o colapso da saúde. No ofício enviado à nossa produção, o sindicato aponta que os números atuais ultrapassam a capacidade de atendimento da rede de saúde privada. O documento mostra a preocupação dos empresários com a falta de adesão da população às medidas de distanciamento. Diz que o sistema está a ponto de entrar em colapso e que sejam urgentemente estudadas, planejadas e implementadas medidas preventivas mais enérgicas, com vistas a desafogar as condições de atendimento curativo da população atingida por essa grave enfermidade da Covid-19 em respeito à saúde e à vida humana. A situação assusta ainda mais com o crescimento de casos do novo coronavírus aqui em São Luís, onde já tivemos 136 mortes. Bom, já a situação no interior do estado é mais controlada. Vamos aqui ao telão novamente. Ao todo são 81 leitos, 14 ocupados, 67 livres para novos pacientes. O percentual de ocupação é 17,28%. E o governo do estado não descarta uma possibilidade de transferir pacientes da capital para o interior, já que o epicentro dessa doença é aqui na capital São Luís, onde se concentra o maior número de casos e, como nós falamos, não existem mais leitos de UTI.
E hoje chegou ao Maranhão mais 104 respiradores para equipar leitos hospitalares. Ao todo, o estado já recebeu 279 respiradores, que são equipamentos fundamentais para os pacientes graves acometidos pelo novo coronavírus. Hoje a gente amanhece com excelentes notícias. Conseguimos a aquisição de mais 104 respiradores. A gente sabe que no dia de ontem a gente teve a notícia da ocupação de 100% de leitos de UTI na capital, mas a gente já está tomando medidas em relação a isso. A gente vai utilizar outras estruturas hospitalares, a gente deve ganhar muitos leitos de UTI no dia de hoje, mas além disso, além desse ganho de leitos de unidade de terapia intensiva, a gente tem o ganho objetivo de novos respiradores que vão permitir que a gente componha novos leitos de unidade de terapia intensiva. São 80 fruto de doação dos empresários maranhenses e 24 que a gente conseguiu fruto da ação que a gente teve de ingressar no Supremo Tribunal Federal contra a União, que havia requisitado de maneira legal esses respiradores que já havíamos comprado. São 24 modelos de respiradores iX5, é como se a gente estivesse comprando uma BMW. São os melhores respiradores do mercado, são respiradores que todos procuram nesse momento e que a gente conseguiu aqui no estado. Tenho certeza que eles vão permitir salvar muitas vidas. E mesmo com todas as informações que mostram o agravamento da pandemia do novo coronavírus no Maranhão, mais especialmente aqui em São Luís, moradores da capital continuam desrespeitando as medidas de isolamento social. Veja essa imagem que gravamos hoje pela manhã. A Rua Grande lotada de pessoas como se fosse um dia normal do comércio na cidade. São centenas de pessoas circulando e muitas sem máscaras. Na próxima terça-feira, termina o decreto expedido pelo governador Flávio Dino de manter o comércio não essencial fechado. Mas o próprio governador já informou que irá decretar novas medidas de distanciamento social e ainda mais rigorosas. Vale destacar que mesmo diante da necessidade de estar na rua, as movimentações nos bancos têm surtido esse tipo de efeito. E também muitas pessoas precisam, às vezes, sair às ruas e tentar ganhar o pão de cada dia. É o caso dos trabalhadores informais, que representa uma situação bem delicada. E a prova de que o isolamento social dos maranhenses está caindo, foi feito um levantamento de uma startup que acompanha semanalmente se brasileiros estão ou não saindo de casa. A pesquisa é feita através de uma ferramenta que usa dados enviados por aplicativos parceiros para acompanhar o deslocamento desses usuários. Em março, esse índice aqui no estado chegou a 70%, mas o último levantamento realizado no dia 27 de abril mostrou que apenas 52% das pessoas respeitam as medidas. Ou seja, metade dos moradores do estado não estão respeitando estas determinações de ficar em casa. Bom, a gente segue para o próximo bloco. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, teve que ir às redes sociais pedir que as pessoas parem de passar trote ao SAMU. É um instante só. Já estamos de volta e a Anvisa aprovou ontem a venda de testes rápidos em farmácias. A medida tem por objetivo desafogar a procura em laboratórios e hospitais públicos e privados. O problema é que não existe muita eficácia na realização desses exames, segundo especialistas. A aprovação da Anvisa saiu nesta terça-feira. Testes rápidos para a Covid-19 poderão ser vendidos e feitos nas farmácias de todo o país. Antes, os testes só eram feitos em hospitais e clínicas. Para que o cidadão comum, se ele assim desejar, ele vai até uma farmácia próxima de sua residência, ele compra aquela unidade, se submete ao teste, que é um teste rápido, e dali ele já tem o seu resultado. É uma medida que, entre outras coisas, ela visa evitar a procura, que já é muito alta pelos serviços de saúde. Apesar da facilidade, os testes rápidos têm grande chance de dar negativo nos primeiros dias dos sintomas. Por isso, os resultados precisam ter confirmação através de outros exames. É importante frisar
Esses testes rápidos, esse é um método, é um nome um pouquinho complicado, mas é o método da imunocromatografia. Esses testes, devidamente fabricados com boa prática e com todo cuidado, mesmo assim, eles têm sim uma margem de falso negativo e isso pode acontecer. Então, o que ocorre? Eles são instrumentos de uma triagem de massa. As farmácias não são obrigadas a oferecerem os testes rápidos, mas as que optarem pelo procedimento precisam ter um profissional qualificado para realizar o exame. De acordo com o decreto do Ministério da Saúde, a liberação destes testes nas farmácias é temporária. Estará disponível apenas enquanto durar o período de emergência na saúde pública nacional. No dia de hoje, circulou em grupos de WhatsApp uma notícia falsa de que o governo do estado iria decretar o bloqueio total do comércio entre hoje e amanhã. Pessoal, essa informação é mentirosa, é uma fake news. Diversos setores da administração estadual já fizeram questão de desmentir essa informação, como dissemos no bloco anterior. Na próxima terça-feira, o governador Flávio Dino irá anunciar novo decreto relacionado ao comércio, ainda mais rigoroso que o atual, mas a princípio está descartado o bloqueio total das atividades econômicas no estado. Por favor, a gente reforça, vamos parar de compartilhar essas fake news nas redes sociais, que isso é crime e não ajuda em nada, ainda mais em meio a uma pandemia tão grave que vivemos atualmente. Bom, e sobre esse assunto, espalhar fake news, além de feio, é crime e nessa mesma proporção é também muito grave. Passar trote às autoridades da saúde é o que está acontecendo no SAMU. Hoje, o prefeito da capital, São Luís, foi às redes sociais pedir para que as pessoas parem de passar trote para o serviço de urgência. Parece até mentira, mas essa é a realidade. Tem gente fazendo piada com a crise da saúde aqui na capital e atrapalhando o serviço das equipes do SAMU. Além de todos os problemas que os profissionais da saúde têm para resolver nesse período em que o sistema agoniza, ainda precisam se preocupar com os trotes que vêm sendo feitos para o SAMU. Irresponsabilidade que cresceu nos últimos dias. O próprio prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, usou suas redes sociais para fazer a denúncia. Ele destacou que somente em abril o SAMU recebeu 2.500 trotes e o serviço essencial recebia em média 600 chamados por dia, mas com a pandemia esse número subiu para 1.000 ligações diárias. À medida que alguém ocupa um ramal ou mesmo motiva o deslocamento de uma equipe para uma ocorrência não existente, alguma pessoa que realmente precisa pode ficar sem atendimento. Além de uma irresponsabilidade com a vida de pessoas que realmente estejam precisando do atendimento, quem faz trote também pratica um crime, previsto por uma lei estadual desde 2013, que estabelece pagamento de multa de R$ 500, podendo ser dobrado em caso de reincidência. O pagamento da multa não isenta o infrator de também responder pelos crimes de contravenção e falsa denúncia de crime, previstos no artigo 340 do Código Penal. Bom, e na sessão de hoje da Câmara, os vereadores aprovaram medidas relacionadas ao combate do novo coronavírus. Câmara Municipal de São Luís quase sem movimentação. É que os debates agora acontecem na internet, por causa da pandemia do coronavírus. Na sessão remota de hoje, os vereadores apresentaram e votaram projetos exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19 em São Luís. Entre eles, o projeto do vereador Astro de Ogum, que isenta do desconto do ISS agentes de saúde e médicos da rede pública. O projeto foi aprovado, mas com solicitação de emendas que incluam todos os profissionais da saúde. A discussão sobre um projeto do vereador Gutenberg gerou polêmica. Ele pede a suspensão da cobrança do ISS-QN, imposto sobre serviço de qualquer natureza, enquanto durar a pandemia. Tem caráter autorizativo, ou seja, não determina, apenas autoriza o executivo a suspender. Alguns vereadores não concordam com a retirada da cobrança de impostos municipais. Divergências pontuadas, o projeto foi aprovado. A sessão, no entanto, foi encerrada porque alguns vereadores se ausentaram e não teve quórum. Outra sessão remota acontece amanhã para votar projetos pendentes. Você viu aí, né? Por falta de quórum, a sessão não continuou. É impressionante.
No próximo bloco, as medidas do Ministério Público para evitar desvios de recursos durante a pandemia desse novo coronavírus. A gente volta já. Já estamos de volta e a Marinha informou que ontem à tarde foi retomado o trabalho de retirada do minério de ferro do navio Stellar Banner, que está encalhado na costa de São Luís. O trabalho segue sob a supervisão das autoridades marítimas e ambientais. Em nota, a Marinha disse que os órgãos e empresas envolvidas permanecem no local do intuito de solucionar o ocorrido com brevidade possível, obedecendo normas e procedimentos de segurança, priorizando mitigação dos riscos à poluição e navegação. O navio Stellar Banner está encalhado desde o dia 26 de fevereiro, depois de sofrer avarias no casco. A embarcação é de propriedade da empresa sul-coreana Polaris, que encalhou de forma proposital para evitar o naufrágio após sair do terminal portuário da Ponta da Madeira, aqui na capital São Luís. Bom, em meio a toda essa situação complicada da gestão de gastos do dinheiro do cidadão, o Ministério Público do Estado está organizando uma espécie de força-tarefa com o intuito de fiscalizar as destinações do dinheiro público, recursos que agora estão livres da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público do Maranhão decidiu formar uma força-tarefa para fiscalizar, prevenir e punir eventuais danos ao patrimônio público durante a pandemia do novo coronavírus. Essa rede de controle sugeriu às instituições fiscalizadoras a publicação de uma norma interna que prevê a suspensão das licitações que estão em andamento nos órgãos públicos em todo o estado do Maranhão, que não sejam relacionadas ao combate à Covid-19 e que não sejam de necessidade urgente. A rede de controle da gestão pública do Maranhão é reconhecidamente uma das mais fortes e atuantes do país. E nesse contexto de pandemia do novo coronavírus, resolvemos criar, dentro do grupo que já existe e que contempla 28 instituições, uma força-tarefa exatamente para atuar no controle e na fiscalização desses recursos públicos destinados ao combate à pandemia. Essa força-tarefa envolve o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. Outra deliberação é em relação à análise do portal da Transparência do Estado, especificamente do conteúdo referente à Covid-19, já que ficou constatado que os municípios maranhenses não vêm abastecendo corretamente e em tempo real os portais de transparência. Para facilitar a fiscalização, ficou definido que os recursos públicos para o combate ao coronavírus, transferidos pela União ou pelo Estado para os municípios, devem ser repassados para a conta do Fundo Municipal de Saúde, uma vez que a Controladoria Geral da União já dispõe de mecanismos de acompanhamento destas contas. E o objetivo é exatamente trabalhar na prevenção, para que esses recursos que estão sendo destinados para o enfrentamento da pandemia sejam bem aplicados em defesa da saúde e da vida das pessoas. Várias providências já estão sendo tomadas, como sugestões feitas ao Tribunal de Contas acerca do modo de licitação a ser realizado, de preferência o pregão eletrônico, também a solicitação de uma normatização sobre que tipo de licitação pode ocorrer nesse período. Além disso, todos os recursos que cairão nas contas dos municípios, e das entidades serão fiscalizadas por esta força-tarefa. Esperamos, com esta ação, que os recursos sejam bem aplicados em favor do povo do Maranhão. Olha, a Secretaria Municipal de Fazenda diminuiu o atendimento aos contribuintes que precisam de alguma informação ou tirar dúvidas sobre impostos, como o IPTU. Tudo agora pode ser feito pela internet. Se na porta da Caixa Econômica tem fila e aglomeração, na Secretaria Municipal da Fazenda, tranquilidade. Ambos são reflexos da pandemia do novo coronavírus. Por conta das medidas preventivas, a Prefeitura de São Luís alterou o horário de funcionamento na Senfaz. Tem atendimento para todos os serviços, mas agora apenas das 8 às 13 da tarde. Aí está tendo Fazenda, a gente faz, solicita
e eles mandam para nós pelo e-mail. Aí fica fácil de resolver. Mudanças também nos prazos do IPTU. O imposto para 2020, por causa da pandemia, será lançado apenas no mês de junho, com pagamento da primeira parcela ou cota única no dia 8 de julho. Em tempos normais, o imposto é lançado no mês de abril, com pagamento para o mês de maio. No site da Cenfaz estão disponíveis os mesmos serviços do atendimento presencial. Um computador ou smartphone e acesso à internet evitam a exposição a ambientes públicos e permitem resolver problemas, mesmo os burocráticos. Com essas informações, a gente encerra a edição do Jornal da Guará de hoje. A você uma excelente noite. Se puder, fique em casa e siga os protocolos de proteção à sua vida, à sua saúde. Uma ótima noite e até amanhã.